Vamos rezar juntos? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Roga por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Você ainda pode enviar essa live para mais pessoas, você pode apertar nesse aviãozinho aí e enviar para mais pessoas, mas se você não quiser também, é com você que Deus quer falar. Meus amados, meus queridos, hoje a liturgia, hoje nós vamos falar sobre o carisma à luz dos homens, né? É profético para mim você estar aqui hoje, e é profético porque aquilo que o carisma é hoje, nós estamos vivenciando na liturgia, né? E eu falo das providências de Deus porque quando nós marcamos essas 3 dias de lives, nós não olhamos no calendário litúrgico, né? Nós olhamos a data, mas eu não olhei nas passagens bíblicas. E Deus é tão maravilhoso conosco, ele vem confirmar aquilo que é característica do carisma, porque a liturgia desse sábado, em especial desse sábado, é Nossa Senhora Rainha. E aí, se você for na primeira leitura do dia de hoje, você vai encontrar na primeira leitura do dia de hoje a referência real do carisma à luz dos homens. Isso incendeia minha alma, isso aquece meu coração, porque a providência santíssima providenciou para esse dia. Eu quero dizer para você que é a primeira vez que publicamente nós vamos falar do carisma, primeira vez que eu venho a público para abrir o coração do carisma para o mundo. E justamente nesse dia, Deus disse, você vai falar no dia da rainha. E ontem, quando nós rezávamos na vigília para a comunidade, o Senhor nos dava a visão de Nossa Senhora entrando no Palácio Real. E lá estava Jesus. E esse Palácio Real era aberto para que as pessoas adentrassem a esse palácio e pudessem conhecer esse palácio. Então a rainha de todos nós, a nossa mãe, Nossa Senhora, ela abre as portas do carisma para você conhecer nessa noite. Você que vai assistir essa live amanhã, daqui 15 dias, daqui 1 mês, daqui 1 ano, você diz, mas eu estou entrando agora. É para você. A Nossa Senhora está abrindo as portas de um palácio, dizendo, venha conhecer, né? Venha conhecer. E aí, essa linguagem toda espiritual, ela faz parte do carisma, porque o carisma nos ensina a adentrar dentro de nós mesmos, para nós encontrarmos com o Rei que deseja entrar dentro de nós. A Adriana disse uma frase quinta-feira que confirma isso. É desatino querer entrar em Deus, conhecer a Deus, sem entrar dentro de nós mesmos, porque o Rei mora dentro de nós. Nós vamos lá para a primeira leitura do dia de hoje, que está em Isaías, capítulo 9, versículo 1. Isaías, capítulo 9, versículo 1, que diz assim: o povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre aqueles que habitavam uma região tenebrosa, resplandeceu uma luz. Lá no versículo 5. Um menino nos nasceu, um filho nos foi dado. A soberania repousa sobre os seus ombros, e ele se chamará Conselheiro Admirável. Conselheiro Admirável. Deus forte, Pai eterno, Príncipe da paz. Seu império será grande e a paz sem fim. Para um império grande, firmado, e todo rei tem a sua rainha. E então nós temos uma rainha dentro do carisma, que é Nossa Senhora. Mas o rei por excelência é Jesus Cristo, o príncipe da paz, o conselheiro admirável.
E é justamente isso uma das grandes características da comunidade, que é justamente trazer paz para o coração do homem que está agitado, tumultuado, que está perdido, que está na escuridão, que está sem rumo, sem direção. A liturgia de hoje que diz conselheiro admirável. Nós somos chamados a dar esse conselho, mas não um conselho que é nosso, mas principalmente porque ele é esse conselheiro por excelência. Jesus, que é esse conselheiro admirável, é nele que nós buscamos a sabedoria, é nele que nós buscamos as respostas, é ele que nós encontramos sentido, é ele que nós encontramos luz. Então, se você entrou nessa live à procura de uma resposta, gosto de te dizer, o conselheiro admirável, o por excelência, o magnífico, ele está aqui para te dar os belos conselhos. Os mais perfeitos conselhos. E aí não espere de mim, Cassiane, mas espere dele, porque ele pode te dar muito mais. O povo que andava na escuridão viu uma grande luz. Aqueles que habitavam a região tenebrosa viu resplandecer sobre eles uma grande luz. E eu quero convidar você, então, nós vamos para a página do Evangelho da Comunidade, no Evangelho de João, capítulo 1, dos versículos 1 seguintes. Enquanto você vai pegando, eu vou contando um pouquinho do início da comunidade, um pouquinho da minha vida, um pouquinho do carisma Luz dos Homens. Eu sempre tive um anseio muito forte na minha alma. Eu me recordo desde criança, as pessoas na escola, seja na rua, as pessoas perguntavam para mim coisas de Deus, né? E eu sempre respondia algumas coisas de Deus. Na adolescência passei por uma crise de fé, de rebeldia. Depois eu tive meu encontro pessoal com Jesus entre os 14 e 15 anos. Comecei a pregar a palavra de Deus com 16 anos. E quando eu comecei a pregar a palavra de Deus aos 16 anos, Deus trouxe meu coração que eu começaria muito cedo, porque Ele tinha um projeto para minha alma e que precisaria que eu já vivesse desde aquele momento. Na minha primeira pregação, antes de eu aceitar essa pregação no núcleo, as pessoas rezaram por mim. Era no núcleo da Renovação Carismática Católica. Algumas pessoas eram, entre eles, a Adriana Eugênio, que estava antes de ontem conosco, vários irmãos aqui, né? E a visão que eles tinham de mim é que eu estava em cima de um palco, havia uma grande luz nesse palco, mas que as pessoas tinham medo de chegar a esse palco, mas não tinham medo de chegar até mim. E que então eu ia atrair essas pessoas até essa luz. E foi isso que aconteceu, né? Comecei a pregar então com 16 anos, mas dentro do meu coração, desde então, havia uma inquietação dentro da minha alma. E eu sentia que havia algo que Deus queria mais de mim, né? Falando da Adri, ela chegou aí, a Lu também chegou aí, sejam bem-vindas. E eu sentia que Deus queria algo mais de mim, que Deus estava me chamando, Deus estava me inquietando. Lá pelo ano de 2000 e poucos anos, 2000 e poucos, eu não lembro o ano certinho agora de cabeça, um amigo nosso chamado Rafael Augusto, aqui da cidade de Guaxupé, ele foi fazer uma experiência vocacional, uma visita vocacional à comunidade Recado. Comunidade Recado. E antes dele sair para ir para a comunidade Recado, ele disse: Cassi, reza por mim. Eu rezei e eu disse para o Rafael o seguinte: Deus nos dá a visão de um botão de rosas fechado. Ele foi para a comunidade Recado, né? A comunidade Recado que vem trazer a palavra de Deus, o recado de Deus para nossa alma. E quando ele estava lá, a comunidade Recado rezou por ele e a comunidade disse assim: vai surgir um novo carisma na cidade de Guaxupé. Será um carisma mariano. E aí, o meu nome veio no coração do Rafael. E quando ele voltou de lá, né? Eu esqueci de dizer algo. Enquanto eles estavam rezando por ele lá, Deus dava a visão de um botão de rosas aberto, né? E quando o Rafael retornou da cidade, da comunidade Recado para Guaxupé, ele trouxe tudo isso para mim. Na época eu namorava, eu disse: não é isso.
eu não quero isso pra minha vida. Eu ignorei um pouquinho, guardei tudo isso no coração. E eu falei, não é isso que Deus quer pra mim, né? Fugindo um pouquinho. Um tempo depois, mais tarde, aquela inquietação veio e veio mais forte. E eu comecei a sentir uma angústia que me oprimia muito. As pessoas começavam a perguntar para mim o que é que estava acontecendo comigo. Eu não tinha resposta, eu não sabia dizer o que estava acontecendo comigo. Mas Deus sabia o que era. E uma certa noite Deus disse assim para mim, você precisa resolver isso que está dentro de você. Você precisa dar respostas a isso que está dentro de você. Eu falei, sim, Senhor. Eu enchi os meus pulmões. Eu falei, vamos, coragem, vamos. E nós fomos, então eu fui resolver aquilo. No dia 1º de outubro do ano de 2013, eu senti um grande impulso no meu coração de fazer uma novena a Santa Teresinha. Já que eu sentia no meu coração esse chamado à fundação, já que Deus já tinha trago tanta coisa no meu coração. E eu disse para Santa Teresinha o seguinte, se for da vontade de Deus que eu funde uma comunidade, um carisma, um novo carisma para a igreja, eu quero uma resposta tua. Lembrando que até naquele momento eu não era amiga de Santa Teresinha, ela me escolheu de fato, né? Eu já tinha ouvido muito a Adriana, minha madrinha, falar dela, outras pessoas terem essa experiência com ela, mas comigo esse foi o primeiro momento. E naquele dia, antes da missa começar, eu ainda não tinha feito a novena. A minha ex-sogra, né, que eu namorava, trouxe e encontrou comigo dentro da igreja e disse o seguinte, com uma rosa na mão. Santa Teresinha mandou te entregar essa rosa. Naquela hora, o meu coração palpitou, eu não sabia se eu chorava, se eu ria, o que é que acontecia dentro de mim, né? Mas mesmo assim eu fui para a missa, eu disse assim, Deus, mas eu não fiz a novena ainda, olha a pobreza dessa alma, né? Olha a dúvida, né, que existia aqui ainda dentro de mim, né? E eu falei, eu não fiz essa novena ainda, né? E aí a Cleonice, minha irmã gêmea que tá aqui, ela não sabia que eu estava fazendo essa novena. Na época ela trabalhava na Nova Betânia, uma livraria católica aqui em Guaxupé. E no 8º dia, deixaram 2 rosas no balcão da loja onde ela trabalhava. E ela sentiu no coração de dizer assim, se ninguém mais voltar para pregar essas rosas são da Cassiane. E ela não sabia que eu estava fazendo novena. E ela chegou em casa com mais 2 rosas, então, né? E me deu essas rosas. E aí foi a confirmação daquilo que Deus queria comigo, né? Foi assim uma experiência que Deus falou comigo profundamente, mas ainda, meus amados, aí eu ainda não cheguei no ponto que eu gostaria de começar a dizer para você, né? O ponto em que isso mesmo, Gabriel, tá louco, mas confirmação do que é assim, impossível, verdade. Mas aí que tá, né? Para as nossas maiores dúvidas, para os nossos maiores medos, quem é que vai responder a gente? Não é os homens, não são os livros, não são as pessoas, é Cristo. Eu sempre gostei de ler, né? Eu sempre gostei de ler, a minha irmã, a Cláudia, sempre me incentivou a leitura, a gente aqui em casa tem muito livro, a gente sempre gostou de ler, eu sempre gostei de ler, eu sempre fui minha irmã, nós todos gostamos sempre muito de estudar, e aquilo que faltava no meu coração, existia uma resposta que faltava no meu coração, existia uma palavra que faltava no meu coração e que livro nenhum tinha dado ainda à minha alma e que ninguém ainda tinha respondido ela para mim. E eu lembro uma vez numa conversa que eu tive com a minha irmã Cláudia, né? A gente estava conversando, não sei qual assunto, e ela disse o seguinte para mim, as tuas teorias são muito boas, mas não é isso ainda. Aquele dia eu fiquei muito frustrada, muito decepcionada, né? Porque eu tinha realmente umas teorias muito boas, assim, não são conspirações, né? Mas são ideias, filosofias muito boas dentro de mim, conceitos, eu lia muito, lia livros de psicologia, faltou... Verdade, Júnior, faltou dar umas porradas. Verdade, Júnior. Mas assim, para ver que lia tanto, escutava tanto, conversava tanto com as pessoas, mas foi a palavra de Jesus, foi a palavra dele que marcou minha alma e que mudou minha história. Eu fui para a comunidade Oásis,
a convite da Danusa. Na época, eu fui com o Padre Glauco para Oásis, e quando eu cheguei na Oásis, Maria Francisca estava fazendo uma leste divina. Maria Francisca estava conduzindo. Maria Francisca é a fundadora da comunidade Oásis, e ela estava fazendo uma leste divina, e naquele dia ela pegou a palavra do Evangelho da comunidade. João, capítulo 1, seguinte, eu vou ler para você. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava junto de Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus, tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E aí depois continua, no versículo 9. Todo o capítulo, é do versículo 1 ao 18, mas eu não vou conseguir ler tudo, tá? Mas lá no versículo 9 vai dizer assim: o Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem, né? E lá no versículo 3, quando ela disse assim: tudo foi feito por ele, e sem ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. Quando a Maria Francisca citou esse era a luz dos homens, meu coração queimou. Meu coração ardeu. Pulou dentro de mim uma resposta que há muito tempo, interiormente, eu buscava. E eu posso dizer que quando eu entendi que era a luz dos homens, a minha vida ganhou sentido. A comunidade Luz dos Homens, ela é chamada a dar sentido à vida das pessoas, a dar resposta à vida interior das pessoas. Não uma resposta que os homens podem dar, mas que o Verbo divino pode dar, porque é o Verbo encarnado no mundo que pode responder às respostas que eu não posso dar, que livro não pode dar, que homem, mulher algum pode dar. É o Verbo divino que fez carne e habitou em nós. Então a comunidade ela veio para dar sentido à nossa vida, dar respostas às nossas vidas, dar vida à nossa vida. Porque tudo foi feito por ele, sem ele, nele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. Há uma vida que só Jesus pode dar. Eu andava vivendo, eu vivia, mas eu não vivia como eu precisava viver. Eu apenas existia. Embora já tenha tido um encontro pessoal com Jesus, embora já tinha tido esse maravilhoso encontro de Jesus, eu ainda não tinha vida interior. Eu ainda não tinha vida, eu não existia ainda. Mas quando Jesus chegou, ele veio dar essa vida, essa existência. Então nós somos chamados, o carisma Luz dos Homens é chamado a dar essa vida, a trazer essa vida interior à tona. Ele é chamado também a dar essa luz, essa direção aos povos que andavam nas escuridões, aos povos que andavam perdidos. Por isso que a palavra é muito forte dentro de nós, a leste divina é muito forte dentro de nós, a palavra que mora dentro de nós, essa palavra que é Cristo, ela veio para dar direção, ela veio para dar rumo, ela veio para dar sentido, ela veio para responder respostas que ninguém pode dar para a nossa vida. E então, nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. Eu quero perguntar para você, quem é essa luz? Eu? Não, não sou eu. Quem é essa luz? Essa luz tem um nome, é Jesus. Jesus. Então vamos dizer, toda vez que a palavra de ser luz, nós estamos dizendo de Jesus. Jesus é a luz. Eu sou a luz do mundo. Quem vive em mim não andará nas trevas. Jesus é a luz, né? Então nós vamos trocar luz dos homens de Jesus dos homens. E aí esse é um sentido que a gente adentra ainda um pouco mais profundo no carisma, porque quando a gente diz assim, Jesus dos homens, meu irmão, quando eu escrevia, né, porque eu fiz um roteiro para me poder falar para você, porque dentro do coração do fundador é tanta coisa que a gente pode se perder.
em meio a tanta coisa que Deus tem para falar. E eu posso te dizer com toda certeza, 1 hora é muito pouco. Como a Danusa dizia ontem, a gente ainda está descobrindo muita coisa. 1 hora é muito pouco. Mas eu sinto que Deus quer provocar sede em nós para que a gente possa falar mais disso, né? Mas quando eu anotava, quando eu escrevia sobre isso, Jesus dos homens, eu chorei. Eu me emocionei. Porque eu quero, olhando nos seus olhos, dizer assim, um Deus que se fez homem por mim. Um Deus que se fez homem por mim. Ele se fez homem por você. Ele se fez homem por mim, por você. Que experiência é essa? Um Deus que veio à Terra por mim. Luz dos homens. Jesus dos homens. Jesus dos homens. Jesus teu. Põe teu nome aí. Jesus da Cassiane. Eu não vou dizer o nome de todo mundo, que vai que eu esqueço de alguém, né? Mas Jesus de mim. Ele veio para mim. Ele desceu aqui nessa terra para me amar, para me fazer feliz, para dar sentido à minha vida, para dar sentido à minha existência, para ser a minha certeza, para ser a minha direção, para falar e responder as respostas que eu não posso responder. Ele veio por mim. Ele veio por você. E aí a gente entra nesse mistério, no mistério que a gente não consegue explicar, e é por isso que a comunidade ela tem um chamado adorador, porque diante da adoração a gente não explica, a gente vive. Diante de um mistério a gente não explica o mistério, diante de um mistério a gente adora o mistério. Isso, Lucas, Jesus nosso. Jesus que é esse mistério que precisa ser adorado. E é por isso que dentro do carisma Luz dos Homens nós temos esse grande chamado de adorar a Jesus. De contemplar esse mistério de um Deus que se fez homem para mim, para você. E aí nós vamos adentrando, né, na parte de Nossa Senhora, porque é Nossa Senhora que vai nos ensinar, né, a adorar Jesus, esse Deus conosco. É Nossa Senhora que vai nos ensinar a adorar Jesus, porque ela é a primeira consagrada da comunidade Luz dos Homens. Eu dizia para os meninos esses tempos para trás, que quando alguém perguntasse se nós já temos uma pessoa de consagração definitiva, nós precisávamos responder que era Nossa Senhora. Nossa Senhora é a primeira consagrada definitiva da comunidade Luz dos Homens. Ainda nós estamos no postulantado, tem um caminho a chegar. Mas Nossa Senhora é a primeira Luz dos Homens, porque ela carregou Jesus dentro dela. Ela é o tabernáculo divino. É ela quem levou Jesus ao coração de Isabel, de Zacarias. Ela que fez encontrar com João Batista ainda no seio da mãe dela. João Batista no seio da mãe dele, né? Ela que levou Jesus, ela que levou essa esperança, ela que levou o Espírito Santo, ela que levou o sentido à vida daquela família, Isabel, Zacarias, João Batista. E é por isso, não sei se você sabe, que a igreja celebra também a Natividade de São João Batista. É só São João Batista e Nossa Senhora que tem essas duas datas litúrgicas, né? Eles celebram a Natividade e a morte. Né? Nossa Senhora não morreu, né? Mas essas duas pessoas na igreja em que nós celebramos, justamente porque João Batista ele foi lá no ventre da mãe dele, recebeu essa visitação de Nossa Senhora e de Jesus. E Nossa Senhora, então, é aquela que é a primeira luz dos homens, é aquela que carregou dentro do coração, e ela que nos ensina a amar Jesus como convém. Porque não tem pessoa melhor a nos ensinar a amar Jesus como Nossa Senhora. Ela é aquela que mais
devota zelo, devota amor, é aquela que mais amou Jesus, é aquela que mais adorou Jesus, é aquela que mais viveu com a verdade, é aquela que mais viveu com a luz verdadeira, é aquela que mais experimentou essa encarnação do Verbo, né? Nós somos chamados a viver essa experiência do Deus que se encarnou no nosso meio, esse Deus conosco. Ela que foi a primeira participante dessa real verdade. Deus está comigo. Então, Nossa Senhora é aquela que nos ensina a amar Jesus como convém, a adorar Jesus como convém. É Nossa Senhora que nos ensina a fazer essa experiência com Jesus eucarístico, é ela que nos ensina a apontar as direções, os caminhos, é ela que nos ensina a dizer, vamos levar Jesus aos corações. E esse é o chamado da comunidade, essa missão da comunidade, revelar Jesus aos corações dos homens, levar Jesus aos corações dos homens. Uau, meu Deus! Rodrigo, seja bem-vindo. Padre Reginaldo assistindo e mandando um abraço a vocês. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Padre. O Padre Reginaldo, ele exerceu na minha vocação, exerce até hoje, um forte chamado. Voltando, aproveitando que ele está me assistindo, eu vou contar como que foi. Lá no início, quando eu me senti impulsionada, eu estava numa reunião do CPP, o Padre Reginaldo me deu um DVD das missões. Aquele mês era o mês de outubro. E quando eu assisti aquele DVD, eu quis sair correndo da minha casa e bater na porta da casa paroquial. E dizer, me ajuda, porque dentro de mim tinha um anseio muito forte. Passou alguns dias, eu sonhei com Santa Teresinha. E no sonho com Santa Teresinha, eu sonhei que eu estava vestindo Santa Teresinha, né? Com as roupas do Carmelo. E quando eu sonhei com isso, e eu disse, eu preciso falar com o Padre Reginaldo, né? Sobre esse chamado que Deus estava dando ao meu coração e tudo mais. Fui falar com o Padre Reginaldo, né? E quando eu disse para ele tudo, ele me acolheu. Né? Então o Padre Reginaldo, ele exerce assim, um papel muito forte no meu chamado. Né? Então agradeço a vida desse sacerdote. Voltando lá, Nossa Senhora, ela nos ensina, porque o nosso chamado enquanto carisma luz dos homens é levar Jesus ao coração do homem. É revelar Jesus aos homens e dizer assim, Jesus veio por você. Jesus nasceu por você. Jesus se encarnou nesse mundo para a sua vida. E é essa experiência que nós aprendemos com Nossa Senhora, de que nós devemos, como ela, levar Jesus, a presença do Espírito Santo aos corações. É essa graça que Nossa Senhora nos vem, porque com o seu amor maternal, Nossa Senhora nos ensina também a amar a humanidade, a acolher essa humanidade e levar Jesus ao coração dessa humanidade que está sedenta desse amor verdadeiro e da verdade que é Jesus. Aqui no versículo 9 diz assim, o Verbo era a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Ilumina todo homem. O Verbo é essa verdadeira luz que vem dizer ao homem como ele viver. O Verbo é esse Cristo que veio dizer ao homem a sua existência ela tem sentido no coração de Deus. Ela nasceu do coração de Deus. E esse cuidado de Nossa Senhora que não aparece, né? Muitas vezes a gente vê essa outra característica da comunidade, até vou usar de novo a palavra do Padre Reginaldo, porque muitas vezes quando nós vamos servir em algum encontro, muitas vezes quando nós estamos em alguns lugares, nós ficamos mais no fundo, né? A última vez foi quando teve um encontro aqui em Guaxupé de jovens e nos chamaram para ajudar e nós ficamos sentados lá no fundo, ouvindo, aconselhando, dando direcionamento, rezando pelas pessoas. E o Padre Reginaldo me chamou e disse assim, Cassi, eu quero que você guarde isso que eu vou dizer para você. E ele disse, no mar agitado, das grandes embarcações do mundo, existe um farol que direciona essas embarcações.
E esse farol, ele vai direcionar esses barcos agitados, né? Só que o farol ele está num ponto fixo, né? E eles são esses refúgio dessas embarcações. E ele dizia: vocês são isso, né? Vocês são esse farol, né? Que é o refúgio, que é a direção para os barcos agitados. Então, por isso, muitas pessoas que estão meio que perdidas, sem direção, elas vão olhar para o carisma à luz dos homens e vai dizer assim: não, existe ainda um sentido para minha vida, existe ainda um rumo para minha história, existe ainda uma direção para mim. E essas embarcações que estão no mundo agitado, nas tempestades, nas ondas altas, elas vão por esse abrigo, para essa retaguarda. E uma outra característica da comunidade é a intercessão, como Nossa Senhora foi. Essa intercessora por excelência, essa intercessora que rogou a Deus, rogou a Jesus pelos vinhos que faltavam. E aí então nós temos essa grande característica dentro do carisma, que é rezar pelas pessoas, que é adentrar a vida das pessoas. Gente, já tô com 37 minutos. Falta tanto ainda para falar e eu tô aqui. Vamos lá. Mas nós somos chamados aí a interceder pelas causas, pelas circunstâncias que as pessoas nos trazem. E por isso nós também temos a graça de ouvir. O verbo que fala e o nós que temos ouvido que ouve, né? Porque o verbo que fala, que é Jesus, ele precisa de um ouvido que ouve e que é o meu ouvido. Né? Lá em Isaías diz assim: toda manhã ele desperta os meus ouvidos para que eu escute como discípulo. E o nosso chamado é esse: escutar a Deus. Escutar a Deus. Nós somos aquele povo a qual o verbo fala, né? E que nós precisamos escutá-lo. Escutá-lo para pôr em prática aquilo que ele deseja para a humanidade. Eu nunca vou conseguir direcionar a vida de ninguém, eu nunca vou conseguir dar as respostas de Deus para a vida de ninguém se eu não fizer a escuta de Deus. Por isso, um discípulo, um missionário que não escuta a Deus, ele não consegue ser discípulo, ele não consegue ser missionário, porque primeiro ele precisa pôr os seus ouvidos à escuta. E quem consegue escutar a Deus, consegue falar dele para as pessoas. E esse falar dele é muito mais do que pegar uma Bíblia e ir para de frente a um ambão. Ir para frente de um público, ir para frente de um grupo de oração, de um encontro, pegar a palavra e pregar ali para aquele povo. Esse falar, esse dar testemunho de Jesus é com a vida. E aí é que eu entro na outra pessoa, que é de São João Batista. Houve um homem, no versículo 6, houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Este veio como testemunha para dar testemunho da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Não era ele a luz, mas veio dar testemunho da luz. Não era ele a luz, mas João Batista veio dar testemunho da luz. Por que João Batista pôde dar testemunho da luz? Porque ele foi encontrado pelo Cristo. Cristo o encontrou com a vida dele no seio da mãe dele. E eu quero dizer para você já uma palavra. Depois eu vou indicar agora. Você que está vendo essa live, você vai pegar, depois que essa live terminar, uma música no YouTube. Sede Santos, do Valmir Alencar. E no início diz assim: Deus consagrou um povo escolhido e o amou profundamente desde toda a eternidade, para ser sal e luz, gerar Cristo Jesus no seio da humanidade. Essa música é nossa. Essa música do carisma. Deus consagrou um povo escolhido e o amou profundamente desde toda a eternidade. Você foi amado por Jesus desde quando você estava no ventre da sua mãe. E Deus te consagrou aí.
todo vocacionado, todo chamado à comunidade Luz dos Homens foi amado por Deus desde o ventre materno, desde quando Deus concebeu essa alma, né? Deus deu vida a essa alma, Deus amou você profundamente para ser sal e luz e para gerar Cristo Jesus no seio da humanidade, no meio dos homens. E João Batista viveu isso. Ele foi amado desde toda a eternidade, no ventre da sua mãe, para ser sal e luz na humanidade e para gerar Jesus ao mundo. João Batista foi para o meio do deserto e no deserto ele gritava: endireitar as veredas. João Batista foi para o meio do deserto e aí é o chamado da comunidade também para ir para o meio dos desertos da vida das pessoas, das existências das pessoas. Quantas pessoas vão chegando em nós, né? Eu tenho essa experiência, quantas pessoas chegam até mim. Eu tenho certeza que aquelas pessoas que já estão comigo no postulantado e no vocacional também, experimento isso. Quantas pessoas que chegam até nós com desertos profundos na sua alma. Com desertos profundos na sua alma, e nós somos chamados como João Batista a ir para esse deserto da existência dessa pessoa e dizer... e falar de Cristo. Desertos espirituais, mas desertos existenciais também. Desertos da alma, de falta de sentido, de falta de coragem. Nós somos chamados a ir. Né? E você que está aí vendo essa live, de repente passando por um deserto, não é à toa que você está aqui dentro dessa live, porque nós, como João Batista hoje, nós queremos dizer Jesus na sua vida, nós queremos levar Jesus para a sua vida. Nós queremos dizer que há sentido para a sua vida, para a sua existência, para o seu coração, e que você não precisa mais viver essa angústia para o resto da vida. Você não precisa mais viver essa solidão para o resto da sua vida. Se você já procurou respostas em todos quanto é livros, e tudo em quantas pessoas, em lives, em pregações, é Jesus que vai responder a tua alma. E é por isso que você está aqui hoje, porque Jesus quer responder os anseios da sua alma, os mais profundos. Os mais profundos. Quantas pessoas chegam em desertos profundos, e aí a gente entra, porque o deserto vai florir, a terra árida vão se regozijar-se. O deserto vai florir porque o Espírito Santo, e aonde Jesus está, a vida... não há secura, não há terra árida, onde Jesus está, a vida e a vida em abundância. Esse é o chamado que nos leva, porque João Batista dizia também, eu não sou o Cordeiro, eis o Cordeiro de Cristo, segui-o. E nós somos chamados aí, quantas pessoas vão chegar perto de nós, como eu tenho visto, quantas pessoas têm chegado perto de mim ou da comunidade, e nós, às vezes não é nem vocacionado, não é nem chamada a viver uma consagração de vida, mas elas vão chegar perto de nós e nós vamos dizer, olha, Jesus está ali. Você veio até mim, mas eu estou te mostrando Jesus. Nós somos chamados a dizer, você veio até mim, né? Como as pessoas iam até João Batista, mas ele dizia, não sou eu. Não sou eu, o Cordeiro de Deus está ali, aquele que agora eu vou batizar, aquele que é maior, é superior a mim. Eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. E eu tenho sempre uma recordação sobre isso. A Capela do Santíssimo. Eu dizia mais cedo que nós temos esse chamado profunda adoração, né? De adorar o mistério de Cristo. Mas toda vez que eu chego numa Capela do Santíssimo, eu vejo aquela luz vermelha acesa e eu dizia, Jesus, eu não sou o Senhor, mas eu sou essa luzinha acesa dizendo, eu não sou Jesus, mas Jesus está vivo, Ele está aqui. Toda vez que a gente entra numa Capela do Santíssimo, a gente vê aquela luzinha acesa dizendo, indicando que Jesus está ali sacramentalmente, corpo, alma, divindade. A gente diz, Jesus está aqui, presente, vivo, real. A gente não adora aquela luzinha que está acesa lá em cima. A gente adora o Cristo que está ali dentro. E toda vez, então, que eu olho para aquela luzinha, eu digo para mim mesmo, Jesus, eu não sou a luz, mas eu quero dizer para as pessoas, Ele está aqui.
Eu quero dizer para você que está me vendo agora, né? Que entrou nessa live porque sentia que Jesus queria falar com você. Eu não sou a luz, mas eu estou te indicando que Ele está aqui. Ele está falando com você. Ele está falando conosco. Ele está falando conosco. Ele está falando na nossa vida. Ele está falando no nosso coração. Ele está aqui. Ele está aqui para responder as suas perguntas. Ele está aqui para dar direção à sua história, para dar caminho, para dar direcionamento, para dar vida, para dar esperança, para ser a voz que te comanda, que sacia a sua sede, a sua fome. Essa luz dos homens, e a gente poderia pensar assim, que nome mais prepotente, mas seria mesmo se seria para mim, Cassiane, se eu dissesse eu sou a luz dos homens. Mas quando a gente diz luz dos homens, nós estamos dizendo daquele que é Jesus. Jesus dos homens. Jesus dos homens. E aí nós temos esse convite de subir a montanha, fazer essa experiência com Jesus, de encontrar com Ele e descer para a humanidade, vir até a humanidade, vir dar sentido à vida do homem, da criança, do adolescente, do jovem, das famílias, do homem, da mulher. Nós viemos para isso, nós buscamos em Cristo a nossa luz e nós trazemos essa luz para a humanidade, para dizer para o homem, tua vida tem sentido, tem razão. E aí eu quero dizer de 2 baluartes da comunidade por enquanto, né? Vão chegar mais. Mas de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela que, essa carmelita, ela que ensina, ela que dá essa graça de vestir essas roupas espirituais em nós, né? Da oração, da contemplação, dessa pequena via, desse sinal de que o deserto vai florir, né? Desse florirá que Santa Teresinha nos dá essa certeza de que essa comunidade nasceu para fazer jorrar flores na vida de muitas pessoas, não com uma linguagem poética, tá? Porque quando Teresinha traz essas flores confirmando, são graças. Então nós somos chamados a levar as graças de Deus para a vida das pessoas. Teresinha é uma delas e São João Paulo II é um deles também. São João Paulo. Isso, Lucas, a pequena flor do Carmelo, né? Ela vem nos ensinar essa via da simplicidade, a via da oração, a via da contemplação, de não ter o olhar apressado, como a Adriana dizia quinta-feira, porque muitas vezes quando a gente se coloca para escutar alguém, a gente já quer responder logo, né? A pessoa não tá nem acabando de falar o que ela quer falar, a gente já quer dar a resposta. E se a gente não tem uma visão mais profunda das coisas, a gente não consegue escutar. Teresinha vem trazer isso, essa profundidade, né? É muito mais daquilo que eu vejo. E São João Paulo II, e isso, Gabriel, a simplicidade, né? Dizia ontem, na live junto com a Danusa, que só os simples conseguem adentrar as portas, a uma única porta. Em meio a tantas oportunidades, né? Eu digo para as pessoas que já estão no carisma, em meio a tantas opções de carismas por aí, talvez mais já revelados, né? Nós temos um carisma, a luz dos homens, né? E só quem é simples consegue fazer essa opção, né? Opção por um só. Opção da simplicidade, né? E Teresinha vem nos ensinar. E João Paulo II, ele vem nos ensinar porque ele foi o homem da humanidade. Olhando para a vida de São João Paulo II, ele que veio dar sentido a muito, né? A dar sentido à vida do homem, né? Ele falou aos homens, às crianças, ele veio falar aos jovens, ele veio falar às mulheres, aos homens. São João Paulo II que na teologia do corpo veio dar todo esse sentido, né, à nossa existência, que a nossa existência não é apenas uma matéria qualquer, um corpo qualquer, mas que nós somos transcendentes, né, que em nós habita o sagrado, que nós habita o verdadeiro, absoluto. São João Paulo que teve Jesus como absoluto da vida dele, ele vem nos ensinar também a viver o absoluto na nossa vida.
Quero dizer uma coisa para você, né? Não aborte a tua vocação. Não permitam que abortem sua vocação, né? Nesses dias em que a gente experimentou tanta tristeza, né? No nosso Brasil, eu pensava dentro de mim, se Jesus escolheu a gente desde o ventre da nossa mãe, imagina se nossa mãe tivesse nos abortado. Imagina se nossa mãe tivesse abortado. A gente teria não vivido essa experiência. Então eu quero dizer, não aborte tua vocação. E não deixe que outras pessoas abortem também. Né? Não deixe que matem a tua vocação, teu chamado. E, como eu disse, eu teria muita coisa para falar, né? Tem muita coisa para responder, né? Tem tantas experiências para dizer. Mas esse revelar, né, de Cristo ao homem. Nós nascemos para revelar Jesus ao coração do homem. Com a via de Nossa Senhora, né, ela que foi a primeira luz, e com o testemunho de João Batista, ele que disse: eu não sou a luz, mas vim dar testemunho da luz. Ele que testemunhou a verdade, ele que foi aos desertos, né, ele que nos ensinou. Como saber se temos um determinado carisma? Olha que pergunta difícil. Mas eu quero usar uma passagem bíblica. Quando Jesus disse: vai caminhar para aquele leproso. Ah, Lucas! Diz que se você quer, parte 2. Quando Jesus disse para aquele leproso: vai caminhar. E na caminhada ele descobriu que ele estava curado. A gente nunca vai ter 100% de certeza de nada. Porque Jesus quer nos dar muitas vezes e quer provocar em nós uma fé, né? Uma fé e uma confiança. E se a gente tiver a resposta de todas as coisas da nossa vida, muitas coisas nós vamos deixar de viver. Imagina, quero dizer para todos que estão aqui, se fosse dado conhecer a você tudo que você vai viver no mês de setembro, por exemplo. As tristezas e as alegrias. Talvez você pudesse dizer assim: eu não vou viver isso, não vou. A gente se assusta, né? Então, muitas coisas a gente não vai ter resposta 100%. Mas Deus dá indícios, Deus dá passos, né? E a gente vai de passo em passo. É isso que Jesus dava ao meu coração no ano de 2018, quando ele me deu um sonho. O sonho era que estava acabando uma terra e ele ia construir uma ponte. E quando eu começava a andar essa ponte, não tinha mais a continuação da ponte, havia uma água. E naquele discernimento do sonho, eu entendi que eu precisava dar o passo e Deus daria o chão, né? Eu precisava enfrentar os meus medos, né? Então a gente não vai ter certeza 100%, mas alguns indícios Deus já nos dá. Né? Então a gente precisa agarrar aquilo que Deus dá hoje, né? Deus me deu hoje, eu vou ver aquilo que Deus me deu hoje. Amanhã Deus me deu de novo, eu vou seguir aquilo que Deus está me dando. Então quero encerrar dizendo disso. E quero dizer que a palavra de Deus está no teu coração, que Jesus está no seu coração, e Jesus está dentro de você. Ele é a luz que ilumina os povos todos. É Ele que veio dar sentido a todos os povos. E eu quero rezar com você nesse momento. Quero convidar você, de onde você estiver, a fechar os teus olhos. E como essa canção que diz: Deus consagrou um povo escolhido e o amou desde toda a eternidade, para ser sal e luz, para gerar Cristo Jesus no seio da humanidade. Que nesse momento o Espírito Santo possa trazer ao seu coração essa certeza de que você foi amado desde toda a eternidade. Que você foi amado desde o ventre da sua mãe, você foi querido desde o ventre da sua mãe. Que você foi desejado
para ser sal e luz no mundo. E quando você é sal e luz no mundo, você gera Jesus ao coração das pessoas. E por isso Jesus está dando vida, uma vida abundante ao nosso coração essa noite. Jesus está dando uma vida, uma fecundidade espiritual à nossa vida essa noite, para que a gente também possa fecundar a vida de muitas pessoas. Nessa noite, Jesus está fecundando o seu coração, os desertos do seu coração. Você que há tanto tempo tem procurado respostas, tem procurado sentido na sua vida, tem procurado entender o querer de Deus na sua história. Você que tem se sentido perdido, Jesus está indo ao teu encontro nesse momento. Jesus está indo até você nessa hora. E está indo pelas mãos de Nossa Senhora. Nossa Senhora está indo agora ao seu encontro, levar Jesus como ela foi ao encontro de Isabel, para encontrar com João Batista. Nossa Senhora está indo ao seu encontro, levar Jesus ao teu coração, para que você produza frutos, produza vida. Jesus, tu que és a luz do mundo, o Senhor que veio dar sentido à nossa existência. Todas essas pessoas que agora ouviram falar do carisma, luz dos homens, eu te peço que sejam iluminados pela sua palavra e ganhem sentido de vida, esperança, graça e consolo. Pela tua palavra, Jesus, tu és o verbo divino, a vida dos homens. Jesus da Cassiane, Jesus de cada um de nós, o Senhor que veio dar sentido à nossa vida. Eu te agradeço, eu te louvo, eu te bendigo, eu te exalto, Jesus, porque tu viestes até nós, viestes até mim. Muito obrigado, querido Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. 20 segundos. Deus te abençoe e te guarde. Não aborte tua vocação. Fica com Deus. Nós nos vemos numa próxima. Tchau.